Bom, vamos continuando aí os nossos vídeos. A gente vai ver nesse vídeo agora a interface IEC 61850, né? Eu já criei aqui, né, o 650 Client, o serviço, e aqui eu tenho as interfaces, né? O que seria, qual o conceito dessa interface? Eu posso ter diferentes funcionalidades aqui, ou simplesmente por organização, né? Eu vou dar um exemplo aqui do tipo, vou deixar essa interface como interface Siemens, né? Então, assim, se for tiver diferentes relés na planta, às vezes tem relés que tem mais ou menos funcionalidades, né? Então, enfim, em princípio eu vou deixar essa como Siemens, mas vamos entender que é meramente um exemplo aí, não tem nada do tipo, aqui eu tenho que pôr relé Siemens, né? Em princípio, eu consigo controlar dessa interface Siemens alguns ajustes dos relés que estarão dentro dela, que a gente vai importar para dentro dela, tá? Então, vamos focar só no que a gente quer olhar, que é no caso do PQ Data and Fault Record Transmission, tá? Vocês estão vendo que tem outras abas aqui, mas é aquilo que eu falei, principalmente porque vai ficar default, a gente não vai mexer nisso, e não precisa mexer nisso, tá? Então a gente vai focar só nesse cara aqui, tá? E ele está diretamente ligado aos relés que estarão, né, dentro desta interface. Então, como eu faço para colocar os meus relés aqui nessa interface, né? É bem simples, é botão direito, import, né? Então, eu vou importar ali, reparem aqui, ó, que ela aceita SCD, CID e IID. Então, quem estiver trabalhando com SCD, ou seja, né, o cara fez lá o Dixie, né, usando o exemplo Siemens, ele gera o SCD a partir do System Configurator e importa ali, já teriam todos os relés. Eu vou importar relé por relé aqui para ficar um exemplo mais interessante. Tá? Então, vou pegar esse primeiro relé aqui, vou dar um Open. Ele está me perguntando aqui se, né, me trazendo algumas informações do relé que serão importados, todas as informações, tal. Então, como eu disse, o que for realmente relevante eu vou falando, senão é o famoso next next instalado, né? Então, não mexi em nada, dei OK. Esse primeiro relé é um relé da Siemens, tá? Então, alguns detalhes do 61850 já são bem refinados entre o PAS/PQS para o relé Siemens, né? Então, não vai ter nenhum tipo de warning, nada, né? A gente sabe que nem todos os fabricantes são tão aderentes à norma 61850, né? Alguns têm alguns desvios, a gente vai ver que até no caso da Cell, ele não tem o serviço de busca de oscilografia pelo 61850, né? Então, até por isso que eu coloquei aquele automatic import. Então, assim, existem, né? E quem trabalha geralmente com 1850 sabe, né? Até mesmo para fazer uma troca de buses entre os relés, né? Sempre tem que dar uma ajustadinha ali nesses arquivos para que funcione a contento, né? Eles não são o conceito do IEC 61850 é que fosse uma norma padrão para todos os fabricantes, mas ainda assim existem desvios, tá? Então eu estou importando esse cara aqui. Assim que ele terminar a importação, a gente continua o vídeo aí. Então, terminou de importar. Tenho aqui, dentro da minha interface Siemens, o meu relé. Tá? Geralmente, quando você fala de 61850, é tudo relativamente mais fácil, né? Porque você não precisa ficar colocando muita coisa na mão e tal. Então, e principalmente, se for o PQS com relé Siemens, você não precisa mexer mais nada. Nesse caso aí, com relação ao 61850, tá? Uh, Vejam que ele tem aqui, e como eu disse, vamos focar
somente no que for relevante aí, que for necessário mexer, e nós estamos basicamente desse grupo aqui, né? O mesmo cara aqui, né, Power Quality Data and Fault Record Transmission, a gente tem aqui, na interface geral, né? Então, em princípio, principalmente se tivesse sido importado um SCD, eu teria ali todos os relés da subestação. Basicamente, o que teria que ser feito? Vir nesse campo aqui, ó, Activate Fault Record Transmission, colocar Yes, tá? Colocou Yes, todos os relés que estiverem aqui dentro já vão para Yes, tá? Então, teoricamente, seria nesse formato aí, não teria muita coisa. Eu busquei outros exemplos justamente para mostrar essas diferenças. Agora, vamos olhar uma coisa interessante que nós temos, que o 61850 nos proporciona, né? Isso é uma coisa da norma. Nós temos aqui, ó, o modo de transmissão. Eu tenho por MMS, que é o tradicional, que eu acredito que vai ser a realidade de vocês todos aí, no geral. E eu tenho também por FTP, mas é um FTP dentro do 61850, não é o FTP aí que a gente está imaginando, que a gente está comumente associado aí de máquina para máquina e tal. Esse é um FTP do 61, ou seja, algo que está na norma do 61. Tá? Então, MMS ou FTP. Se você tiver com relé Siemens, aqui vai ter algumas características do FTP, né? Tiver com relé Siemens, MMS, eu acredito que para a grande maioria dos fabricantes, acho que na GE tem algum detalhezinho que você precisa colocar o FTP, mas vamos pegar pelo a maioria dos casos, que seria deixar com o MMS, tá? Então, basicamente, né, estou só mostrando o detalhe aqui de configuração, aquele ES e deixar o que seria o default o MMS. Voltando aqui nessa interface, né, ele tem aqui um ciclo de interrogação que está ali em 5 minutos, né? E principalmente se eu for usar pelo 61, ele manda, né, de forma espontânea essas oscilografias, eu poderia até subir esse tempo para não ficar sobrecarregando a comunicação, tá? Esse suporte of the Legacy Retro Archive é uma coisa mais direcionado para uma outra solução Siemens, não vou mencionar para a gente aqui, deixa no, tá? E vamos só prestar atenção nesse yes aqui. Colocar o yes lá dentro dos relés que estiverem nessa interface e vão todos para yes, tá? Então eu criei aqui meus relés Siemens, eu quero importar outros relés, eu vou vir aqui e vou criar uma interface, uma outra interface para esses caras. Então digamos aqui, vou colocar uma interface geral, tá? Criei ela ali, botão direito, importe, vou pegar o meu segundo relé aqui, importar. Tá vendo? Pelo modelo aqui, eu tenho quase certeza que esse é um Micon, que hoje é GE, né? Ele dá alguns. Quando é amarelo, assim, é warning. Isso é relativamente natural. Se for vermelho, aí sim seria um fault, aí você teria problema. Tá? Como ele deu e do que eu até no final aqui ele trouxe 5 warnings, mas ele conseguiu importar. Então, até por ver o relé aqui, né, significa que em linhas gerais você não teve problema. Tá? Então, dessa nova interface aqui, basicamente o que eu faria, colocar o yes, né? Teoricamente, para todo mundo aqui, ele colocaria yes. Esse relé também tem o FTP MMS. Vamos deixar MMS, que é o mais comum, como eu disse. Então, importei esse relé aqui, que eu acredito ser da GE. Hoje GE. Vou importar mais um. Veja que interessante, né? Agora que eu já tenho o relé lá, ele me apareceu o update, né? Para as oscilografias, isso é meio irrelevante. Mas se eu estivesse trabalhando com base de dados, né, do tipo, criei um ponto novo no relé, eu daria um update e não um import, tá?
no nosso caso aqui, não vamos desviar demais. Vou pegar aqui o terceiro relé. Tá vendo? 670, né? É um relé da BB. Dou OK ali. Está falando que algum serviço não é suportado. Portando. Tá lá, apareceu o meu relé. Né? O da ABB aqui. Os mesmos campos, mas veja, ó. Quer ver, deixa na verdade. Aqui ficou different agora, porque eu importei um relé e ele veio por default como no. Aí eu dou um yes, né? Teoricamente, ele habilitou aqui, também teria a possibilidade de FTP ou MMS. Mais uma vez, o MMS é o mais comum. Tá? Então, aqui dentro dessa aba ali de Power Quality and Fault Record Transmission. Aí eu vou pegar meu quarto relé do exemplo, que é um relé da Cell. Tá vendo? Aqui ele já traz o nome, né? Um 421. Lembrando que esses caras poderiam estar todos na mesma interface, tá? É só mesmo para exemplificar que eu consigo criar diferentes interfaces como forma ali de organização, né? Então tá ali o meu relé cell. E olha que interessante, ele como, bom, acredito que sabidamente para a maioria dos colegas aí, ele não tem esse serviço de coleta no 61850. Então, ele vem no e não deixa eu dar yes. Tá? Então, o que acontece na minha interface? Né? Ela vai ficar aqui como different. Né? Eu não vou conseguir acionar o yes, ela vai sempre para different, porque tem um cara ali dentro que ela foi tentar acionar e não funcionou. Né? Então, para quem não sabia, ele não tem esse serviço. Eu acredito que a gente consegue também com o Automatic Hack Import. Quando a gente for falar do Automatic Import, a gente dá uma olhada nessas características. Tá? Então, basicamente, para o 61850 foi o quê? Importar os relés ou direto na interface aqui, eu ativar, né, a busca das oscilografias, ou em cima dos próprios relés, tanto faz. De repente tem um relé que, sei lá, é uma WAC, né? Aí o WAC não vai ter oscilografia, você pode deixar como novo, não tem problema, né? Vamos entender que ela não tem oscilografia. Então, ou direto no relé, ou na interface para todo mundo. Nesse caso desta interface não é possível porque nela tem um relé cell. Se fosse o caso, eu criaria uma nova interface, relé cell, e deixaria esse relé lá dentro. Beleza? Então, da parte do 61850 é relativamente simples. Se for um SCD, então você fez de uma vez só para todo mundo. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Siemens. Ingenuity for life.